gente, bem-vindos a mais um episódio. Estava com saudade de vocês. Há quase um mês aí, né? Não visito aqui este canal de comunicação, mas para quem me acompanhou lá pelos stories, lá no Instagram, sabe que foi um mês muito produtivo, né? Eu estive no Brasil gravando o meu próximo projeto, que vai ser uma série de reflexões, onde cada reflexão vai ter a sua própria música, escrita e produzida especificamente para aquela reflexão. E o lançamento vai ser dia 18 de agosto, a primeira reflexão vai ser lançada, então fiquem atentos que logo vocês vão ver o resultado e o fruto, né, de todo o trabalho que eu fiz lá no Brasil. Também estive participando de vários programas lá na Rádio Novo Tempo, enfim, foi um mês assim tremendo. Também me mudei de casa, estou numa nova casa, estou feliz. Fiz muitas coisas na faculdade, enfim, foi um mês muito produtivo, mas também um mês que eu fiquei com saudade de estar aqui um momento com vocês. E com relação a isso, né, com relação a esse sentimento de eu estar vivendo uma etapa muito gostosa, uma etapa muito boa, lá nos meus stories no Instagram a gente começou a falar sobre recomeços, né? Como é difícil às vezes recomeçar em alguma situação da vida, ou também como é muito bom recomeçar, né? Como eu agora estou vivendo um momento bom de recomeço, uma nova etapa. Mas todas as etapas, os recomeços sendo bons ou ruins, né, eles têm dificuldades. Então surgiu a ideia, mas Tânia, como assim? Né? Como assim num momento de um recomeço bom, de algo bom na sua vida, tem dificuldades, né? Sim, existem muitas dificuldades. E uma delas, que é especificamente a que eu queria comentar hoje aqui, é o senso de merecimento. Né? Muitas vezes quando acontece algo bom na sua vida, né, em alguns momentos quando você está realizando um sonho, né, aconteceu algo muito bom, você começa a achar que você não merece muito aquilo. Então eu estava conversando com as pessoas lá no Instagram, muitas pessoas me contaram histórias, né, de momentos que tiveram muita dificuldade, algumas mães, né, que depois de ter dado à luz, têm dificuldade de se reconhecer, pessoas que depois da faculdade, né, começaram uma faculdade, depois que entrou, viu que não era aquilo que gostava e aí teve que ter coragem, né, para começar outra faculdade depois de 2 anos, já tendo cursado outro curso. Então, muitos momentos assim que a gente precisa recomeçar a nossa vida de alguma maneira ou outra. E eu estou vivendo esse momento bom, né? Depois de passar por muitas lutas aí, para quem conhece a minha história, finalmente estou vivendo um momento muito gostoso. E aí eu comecei a me perceber estressada, a me perceber nervosa, a me perceber perfeccionista. E foi quando eu parei e pensei, Tânia, o que é que está acontecendo aqui com você? E eu percebi que eu estava sofrendo essa questão de um senso de merecimento muito baixo por tudo que eu passei. Uma das coisas, por exemplo, é a própria imigração, né? Você vir para outro país, para vocês que não sabem, para quem sabe, né? Eu moro há 20 anos na Europa. E quando você chega, eu cheguei aqui muito novinha, né? Uma criança praticamente. Então você sempre escuta várias expressões, né? Você vê algumas atitudes que te fazem entender na sua cabeça de maneira inconsciente que você é um imigrante, que você não merece tanto quanto as pessoas que são daqui, algumas coisas, né? Hoje em dia isso eu já passei, né, desse momento. Hoje eu olho no olho e falo, eu mereço estar aqui, eu mereço essa posição nesse trabalho, eu mereço tal coisa, tanto quanto qualquer um, porque eu lutei, eu trabalhei para estar aqui. Mas no começo a imigração te faz sentir que você merece menos do que quem é dali daquele lugar. E isso foi uma das coisas que eu vivi, sofri na minha vida, e hoje eu entendo, né, que teve suas consequências. Antes eu não percebia que isso tinha acontecido, mas quando eu percebi, eu comecei a trabalhar nisso. Mas agora, depois de 20 anos, depois de tantos anos eu vivendo uma etapa boa, eu comecei a me perceber estressada, me perceber nervosa. O que estava acontecendo? Eu realmente estou vivendo um momento maravilhoso, e aí, de repente, inconscientemente eu estava com medo de perder,
né, de perder esse momento maravilhoso, de que algo ia acontecer e que eu ia perder alguma coisa, né, de que alguma proposta de trabalho não ia sair, de que alguma coisa no meu relacionamento não ia dar certo. Inconscientemente, né, eu estava com esse medo, e esse medo me deixava nervosa, esse medo me deixava estressada, e eu comecei a perceber essa questão do merecimento, né? Até quando eu me vejo merecedora do que eu estou vivendo. E isso eu deixo para você aqui também, né? Eu já tenho um caso de uma aluna que, por exemplo, vou chamar ela de Maria, tá bom? Vou colocar aqui o nome de Maria. É uma das minhas alunas do curso 5 Pilares, que somente tem em espanhol. Logo vou fazer em português, tá bom, gente? Mas vamos colocar Maria. E a Maria, quando você olha ela por fora, ela é muito bonita, ela se arruma, você olha por fora, ela é maravilhosa, né? Ela se vê uma mulher super decidida, super bonita, super resolvida. Mas, de repente, quando eu comecei a ver, me aprofundizar ali nas questões dela e o porquê que ela não conseguia alcançar alguns sonhos na vida dela, nós começamos a perceber que o senso de merecimento dela era muito, muito baixo, né? Por quê? Maria, ela se arrumava por fora, né? Ela se arrumava muito por fora. Ela por fora você via uma pessoa muito decidida, que se arrumava, cuidava do seu externo de uma maneira extremamente cuidadosa. Mas no momento, por exemplo, de se relacionar com alguém, de encontrar alguém para sua vida, um relacionamento amoroso, ela aceitava qualquer coisa, né? Então ela estava dentro de um relacionamento onde ela era a que tinha que convencer constantemente a outra pessoa de que ela era boa, de que ele merecia estar com ela, né? Mas será que ela merecia alguém como ele, né? Então ela não se fazia pergunta, então ela aceitava situações que eram absurdas, né? E por quê? Porque no fundo, né, o que ela, né, nós chegamos ali no momento onde ela falou: eu não acho que eu vou encontrar alguém melhor, né? Eu acho que isso aí é tudo o que eu posso conseguir, é o máximo que eu posso conseguir, é alguém como ele. E alguém como ele era alguém que não se importava com ela, alguém que tratava ela mal, alguém que não priorizava ela em muitas circunstâncias. Mas ela aceitava aquilo ali, porque dentro, lá no fundo, por mais que exteriormente ela estivesse super bem arrumada, linda e pudesse transmitir uma imagem de uma mulher resolvida, lá dentro dela ela não era tão resolvida assim, né? Lá dentro dela ela não achava que ela poderia conseguir alguém melhor. E isso, né, se refletia nos sonhos dela, né, nos sonhos de trabalho, nos sonhos que ela tinha para a vida dela. Né, ela, por exemplo, ela queria uma família bonita, ela queria uma família linda, filhos, né? Mas como que ela conseguiu uma família linda já começando num relacionamento onde alguém não se importava tanto assim com ela? Então, muitas vezes a gente coloca ali a meta, né, da nossa vida muito baixa. Por quê? Porque lá no fundo, lá de maneira muitas vezes até inconsciente, você acha que você não merece aquilo que você está vivendo, né? Eu, como cristã, eu acredito muito em Deus, né? E muitas vezes a gente escuta, né? Você não merece, né? Você não é merecedora, né, da graça, você não é merecedor disso, você não é merecedor daquilo. O que dentro do cristianismo, que nós entendemos como pecado, realmente é verdade. Nós não merecemos, né, muitas coisas que nós recebemos. Mas na mesma Bíblia está dizendo lá, né, seja forte e corajoso, eu sempre vou estar com você. Tudo é possível para aquele que acredita em Deus. Então, assim, muitos outros versículos também nos animam, né? Uma vez que você entende que você não é merecedor, porque o pecado, né, e tal, você também tem a graça de Cristo, né? E através de Cristo você é merecedor de viver uma vida de paz, uma vida de alegria. Só que essa segunda parte, onde depois de aceitar a graça, de aceitar o sacrifício de Cristo, você sim pode ter uma vida boa, uma vida próspera, muitas vezes a gente não aprofundiza tanto, né, nessa ideia de que nós sim merecemos ser felizes aqui nessa terra. Nós ficamos só na primeira parte, onde não somos merecedores por causa do pecado.
Mas uma vez que você aceita Cristo, uma vez que você entende a graça de Deus, né? O que você pode viver aqui nessa terra é maravilhoso. E a gente meio que pula essa parte, né? Então, eu tive vários fatores na minha vida que afetaram o meu senso de merecimento, né? A Tânia, né? A Tânia, ela teve vários fatores na vida dela que afetaram o meu senso de merecimento. É algo que eu já entendi há algum tempo atrás. Eu trabalho nisso, mas eu sempre tenho que estar vigiando, né? Eu sempre tenho que estar vigiando. Quando aparece uma proposta muito boa de trabalho, dentro do meu relacionamento, quando acontece coisa boa, quando eu estou morando numa casa linda, bonita. Então, em várias situações da minha vida, eu tenho que estar vigiando que o meu senso de merecimento esteja alinhado com aquilo que eu estou vivendo, que ele esteja alinhado com os meus sonhos, que ele esteja alinhado com a realidade que eu me enfrento e aquela realidade que eu quero para minha vida. Então, não é algo que um dia eu entendi que eu preciso ter e tá tudo resolvido, tá tudo certo. Não, a gente precisa sempre estar alimentando isso de maneira positiva. Então, a gente fala, né, da síndrome do impostor, autossabotagem, né? Então, claro, se você acha que você não merece, lá no fundo, né? Você acha que aquele relacionamento é o máximo que você vai conseguir na sua vida, né? Aquilo ali vai ser seu patamar, aquilo ali vai ser o seu teto, né? Então, você nem vai buscar outras coisas porque lá no fundo você acha que você não merece, né? Então, você tá num trabalho que você não gosta, né? Um chefe que é totalmente horrível, que não te trata bem, que faz você se sentir mal todos os dias, que você não tem vontade de levantar para ir trabalhar. Mas você segue ali, porque no fundo, lá no fundo, você acha que você não vai conseguir algo melhor, né? Então, o senso de merecimento, ele é algo muito importante. E era sobre isso que eu queria dizer para vocês, que nesses dias, né, as pessoas que estavam lá nos stories esses dias, a gente estava conversando sobre isso, e era exatamente esse, né, o ponto no qual eu sofri esses dias, né? Eu me percebi nervosa, me percebi estressada, e aí eu fui me indagar o porquê que eu estava, né, nervosa, estressada, ansiosa, sendo que eu estava vivendo um momento maravilhoso. E aí foi quando eu, reflexionando um pouco, pensei, poxa, eu tô com medo de perder esse momento bonito e que logo mais aconteça algo ruim. E muitas vezes a gente passa, né, nisso, né, passa isso na nossa cabeça, né? Ai, nossa, eu tô vivendo algo muito bom, poxa, alguma coisa não vai dar certo, né? Você já passou por isso? Mas alguma coisa vai acontecer. Então, muitas vezes é isso que acontece com a gente, né? Quando você tem esse senso de merecimento baixo. Então, hoje eu quero te levar a pensar, né? Qual é a coisa boa que você está vivendo na sua vida, né? É esse filho tão desejado que chegou, né? Mas de repente você não se sente tão boa mãe, assim, né? E aí você se auto-sabota, né? Alimentando o pensamento de que esse momento não é bom, né? De que você não é tão boa assim. É esse trabalho que chegou na hora certa, esse trabalho que está acontecendo, que você está indo, mas no fundo você está morrendo de medo, né? Você se auto-sabota às vezes lá dentro do trabalho, aceitando algumas coisas, não colocando limites, né? Porque no fundo você acha que você não vai conseguir algo melhor, então você tem que fazer tudo o que falam para você, mesmo que você não queira, né? Você tá aceitando um relacionamento que não tá tão legal, ou você tá num relacionamento muito legal, mas você está se sabotando, né? Tendo crises, sei lá, de ciúmes, porque lá no fundo você acha que vai perder um cara incrível e esse ciúmes é infundado, na verdade ele tá fundado na sua insegurança por causa do seu senso de merecimento tão baixo, né? Então você está sabotando essa relação que sim que é boa, ou de repente você está numa relação ruim, né? E está aceitando coisas que você nunca aceitaria, né? Se você estivesse bem consigo mesma. Então são várias situações onde eu te convido aqui a pensar, né, nesse senso de merecimento, né? De como você está enfrentando a sua vida. Porque além de que eu, né, como uma assessora de desenvolvimento pessoal, acredito e trabalho, né, no potencial das pessoas, eu também sou cristã e acredito sim que Deus, Ele quer o melhor para nós e Ele fez um tremendo sacrifício, né, dando o filho dele aí por nós, para que justamente nós pudéssemos ter acesso, né, a uma vida incrível. Então, de um lado ou de outro, né, não sei se você acredita assim como eu, mas se você não acredita ou acredita, não sei, mas uma coisa é certa, você é maravilhoso, você é maravilhosa, você tem um potencial incrível e
Ou você está vivendo algo que você não merece, ou você está vivendo algo que você merece e não está acreditando nisso, não está desfrutando desse momento. Então, eu te convido hoje a refletir, né, a pensar um pouco aí no seu senso de merecimento, como ele está, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me escreve. Estou aqui para vocês e me segue lá no Instagram, curte aqui, você, né, se tiver no Spotify, em alguma outra rede de escuta, né, de áudio, ou se você estiver no YouTube, curte, comenta e me ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas também. Tá bom, gente? E dia 18 de agosto vai vir algo incrível aí pra vocês lá no meu canal do YouTube. Fiquem atentos e bom, até a próxima semana, porque eu já estou de volta e o podcast está aqui também pra ficar. Já falei pra vocês isso, então, apesar dos intervalos, eu vou voltar sempre, tá bom? Então, até a próxima semana e que tenham aí que vocês possam crescer, né, no seu senso de merecimento a cada dia mais e estar sempre vigiantes, tá bom? Vigiem sempre como vocês estão. Um abraço muito grande e até a próxima.